Bom, hoje nós estamos naquele grupo, né? Boa noite. Das evocações. Por isso que às vezes eu queria juntar uma com outra, porque acaba se repetindo as situações, né? E é por isso também que lá no Céu e Inferno, quando nosso companheiro Allan Kardec se utilizou dessas evocações, ele pegou casos semelhantes e botou com sofredores, expiatórios, e espíritos em faixa mediana, mas não colocou todos, colocou alguns, porque nós vamos vendo que as situações, apesar de terem algumas nuances da individualidade do espírito, as situações após a morte se repetem, né? Então, é isso, por isso que até nós mantivemos os casos, para nós percebermos exatamente essa questão. Nessas palestras familiares de além túmulo, nós vamos vendo situações como o Sr. Morra. Um caso que foi noticiado no jornal inglês em março de 1858 e entrou na Revista Espírita de junho de 1858, comentada à luz da doutrina espírita, da mesma forma que hoje nós fazemos no nosso portal www.espiritismo.net, nós trazemos as situações de hoje nos jornais e comentamos à luz da doutrina espírita. Tanto que alguém, se tiver algum artigo que queira ser comentado por nós, pode enviar lá pelo nosso contato no portal, que a gente vai fazer esse comentário. A Revista Espírita é isso, né? Ai, Mazumak, que pena, mas obrigado por estar conosco até agora, tá? Se quiser ouvir as outras aulas desde março, aulas não, conversas, está lá no portal, tudo em áudio, tá certo? Só uma ou outra nós tivemos dificuldade, e aí não estão lá gravadas. Mas se puder, de 6h15 às 7h15, estaremos aqui todas as segundas-feiras. E aí vamos lá, esse companheiro, ele faleceu na Inglaterra, deixou uma fortuna considerável, né? Mas nos 2 últimos anos de vida, ele tinha uma singular monomania. O que é monomania? Mono é uma, mania é uma síndrome mental, né? Que é caracterizada por uma excitação psíquica, pode provocar insônia, pode provocar muita atividade na pessoa, uma excentricidade, um gosto exagerado por alguma coisa, uma certa obsessão. E ele ficou com esse tipo de comportamento. Ele se imaginava reduzido a uma extrema miséria, que tinha que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, um trabalho manual. E se a família não deixasse ele sair, né, e escavar o terreno e ganhar algum dinheiro, ele não ficava tranquilo. Então, hoje a gente falaria que isso tem um pouco a ver com arteriosclerose, manias trazidas por algumas questões mesmo já da idade, e que aí os espíritos com a doença ficam mais soltos do corpo e trabalham em torno da convivência com espíritos que ele atrai. Então está tudo misturado. O companheiro, a família deixava ele ir lá para o jardim, pagava até a ele para não tornar. A ciência naquela época não tinha hoje, nem a nível de remédios, nem a nível de terapias, algo que pudesse também auxiliar um pouco mais. Mas a gente percebe, quem lida com idoso, que tem algumas manias que, se não forem prejudiciais à vida dele e do próximo, mas vale deixar, pois não tem condições de que eles modifiquem sua forma de agir. E aí, com esse resumo, a gente vai vendo que Kardec evoca, mas como se evoca o espírito? Isso é muito importante. Peço a Deus Todo-Poderoso. A gente aprende no Livro dos Médiuns a importância de sempre evocar em nome do Criador. Lá no Livro dos Médiuns,
quando fala das evocações, no capítulo 25, como também lá no capítulo que traz para nós sobre as obsessões, que é o capítulo 23, nós vamos vendo que quando se fala de evocar um espírito, os companheiros espirituais de maior elevação colocam para nós que deve-se sempre chamar em nome de Deus. Né? Por quê? O espírito, assim, em nome de Deus, ele já vem conduzido com esse envolvimento. Evita-se, assim, uma série de possíveis, vamos dizer assim, de possíveis constrangimentos, né? A gente tem que aprender que o Criador que é um movimentador de todas essas questões. Então, o médium tem que se segurar, o médium tem que se trabalhar, se educar, tem que estudar para conhecer o fenômeno e melhor participar, né, do processo com conhecimento para auxiliar ao trabalho, mas Jesus é que é o dono do trabalho, representante direto do Criador em nossas vidas. Então não podemos esquecer nunca desse alerta. Então ele diz que peça a Deus Todo-Poderoso que permita vir a comunicar-se conosco o espírito tal, recém-falecido na Inglaterra, que deixou uma fortuna considerável. Por que será que ele dá todas essas características, né? Todas essas características. Ninaminho, espera só um pouquinho que eu ainda estou trabalhando lá em cima, tá? Que aí eu vou tentar não ler muito, porque eu estou com rouca e amanhã eu não consigo dar aula. A gente, vamos aos pouquinhos, assim como você, isso. Ah, porque você repetiu. Ah, não, tá, desculpe, eu vi, agora eu já estou na outra. É que você repetiu, eu pensei que você tinha pego o outro parágrafo. Fica assim não, Como está gravando, é para o pessoal saber que ela repetiu o parágrafo, aí eu pensei que ela estava botando mais adiantado. Mas não, eu estou lá na pergunta 1, está tudo certo. Ela que é mimo, né? Muito bem, Isabel, gostei dela. Então, por que ele dá todas essas características? Está lá no livro dos médiuns, no item 269. No final do livro, em 269. Que a chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, o espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Então, há sempre em torno de nós espíritos, mas às vezes em condições inferiores, né? Que outra coisa não querem senão comunicar-se. Então é importante, né, chamar alguém em particular, porque não chamando em particular, muitos poderão vir, até como forma, vamos dizer assim, de mistificar. E lá na 270 do Livro dos Médiuns também traz para nós que quando se deseja comunicar com um determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, ou eu estou aqui, ou então que quereis de mim. Aqui disseram, aqui está ele. Né? Lembra-se do estado em que se achava durante os 2 últimos anos de sua existência corpórea? Olha o que ele diz. É sempre o mesmo. Ana Isabel, se deve evocar num trabalho sério. Não é ficar evocando dentro de casa.
que a gente já evoca de certa maneira quando pensa em alguém. Porque o que é evocar? Evocar, nós já vimos aqui, é lembrar, atrair, é recordar. Então, os espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos, pelas palavras e atos, conforme as leis de sintonia e afinidade. Mas, apesar da maioria das vezes, nem percebemos que estamos fazendo uma evocação. E sintonia, ela se dá com o pensamento, com as ações, e a afinidade com a situação. Evocar é chamar, mas a gente não precisa chamar fulano, como foi feito aqui. Pensei em fulano. Hoje, por exemplo, quando cheguei do trabalho, estava tomando banho, me deu uma emoção, eu pensei numa amiga que desencarnou. Né? Dudu. Isso também é evocar, né? Evocar o Dr. Bezerra para te auxiliar. A gente também evoca para auxílio. Aqui a gente evocou para auxílio. No trabalho de atendimento aos sofredores de desobsessão, mais conhecido assim, a gente evoca para auxiliar os encarnados e desencarnados. Mas para aprendizado também dos médios presentes. Aqui ele evocava para aprendizado do conhecimento do mundo espiritual. Nós não podemos esquecer que em 1858 saía o Livro dos Espíritos, há um ano, mas ainda estava se estudando sobre esses encontros, né? Os espíritos também podem nos chamar através do pensamento, claro, podem sim. E é de lá para cá, a gente chama, mas eles podem não vir também, né? Dudu, eu soube agora aqui, em particular isso. Graças a Deus, né, meu querido? Graças a Deus. Mas se cuida, né, amigo? Se cuida. Mas fiquei contente de saber que você conseguiu essa bênção de estar bem. Ele tinha colocado aqui para nós no início, que ele teve uma dificuldade essa madrugada. Mas já está aqui no trabalho, tá vendo? Trabalhador não é mole, não. E ele evocou o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra deve ter mandado, quer dizer, claramente mandou, né, ao auxílio. Então, quando a gente lê isso, e por isso não se esforce muito, hein, Dudu? Estou de olho em você, hein? Como diz lá no Livro dos Médiuns, quando o espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão, e nas perguntas que se lhe façam, deve evitar-se as fórmulas secas e imperativas, que para ele daria assim um afastamento. O evocador, né, tem que dar provas de benevolência, com fórmulas afetuosas e respeitosas. Nós vamos vendo, né? Tá cheio de todo mundo, né, Dudu? É muito importante isso para todos nós. Prima, pode continuar colando, não fica assim não. A 1 e a 2, agora vai normal, é que eu estranhei a quantidade, eu fiquei meio... Então, aqui está escrito, aqui está ele. Na FEB já está escrito, estou aqui. E por que será que ele diz que a situação é sempre a mesma? Então, ele não mudou, ele desencarnou e está a mesma coisa, não é isso? Isso nos recorda algumas questões do Livro dos Espíritos. Alguém lembra para nós? É interativo. Ninguém? Oi, Ana. Está lá no Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. A Alma Após a Morte. 149 do Livro dos Espíritos. O que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isso é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ela havia deixado. Quer dizer, o mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos, né? E após a morte, ela conserva a sua individualidade, quer dizer, ela é a mesma coisa? Sim, jamais se perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, nós vamos vendo aos poucos
né, conforme a Nina Mil está colocando a Revista Espírita, aos poucos nós vamos colocando também o livro dos médiuns e o livro dos espíritos na tela, mas como o nosso amigo J. Franco está começando hoje, também está lá fazendo os exames, mapa, está todo mundo fazendo o mapa do coração, eu também já vou fazer. Nós vamos deixando para mais adiante essa colagem, tá, gente? Eu só estou dando a referência, porque aí vocês vão anotando, e quem quiser reler depois. E hoje me ligou uma casa espírita pedindo essa programação. Olha que coisa legal. Nós soubemos que a senhora está fazendo, eu em um grupo. A senhora podia mandar para nós, conforme a senhora organizou, para fazer o estudo em 1 ano e meio da revista de 1858. Então é bom a gente ter anotado tudo ao lado, né? E eu vou mandar para eles. Eu não tenho tudo isso anotado, assim, tenho no livro, eu só tenho as referências do livro dos médiuns, né? Mas vou acrescentar em cada aula já dada a do livro dos espíritos, e falei para ele ouvir através do nosso portal, com essa bênção do nosso amigo Dudu que está gravando, né? Então olha como é uma casa aqui em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro, no município do Rio, um bairro. Eu achei legal, né? Fiquei tranquilo. Poxa, como é bom isso. Então, é importante que a gente anote. Quem sabe se vocês não levam esse trabalho para as casas de vocês, divulgando o estudo da Revista Espírita. Depois de estudar o Pentateuco, começar com a Revista Espírita, né? E aí, vamos lá, né? A alma, como é que ela constata a sua individualidade depois de abandonar o corpo material? Ela ainda possui um fluido que lhe é próprio, que aure na atmosfera do seu planeta, representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então é importante a gente lembrar isso. Como também a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma disso não participa. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no momento da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o término do seu exílio. Agora, essa separação, os elos são rompidos aos poucos, está lá na 155. Mas tudo depende da compreensão que a gente tem da vida após a morte e dos atos que nós tivemos nessa vida. E isso é importante porque a gente vai ler aqui que ele diz que além de ser sempre o mesmo, e quando perguntam na 3 se ele ficou ressentido da aberração das faculdades durante a vida, que ele diz que sim, São Luís completa, que desprendido do corpo o espírito sente durante algum tempo, né, a compressão dos seus laços, nós vamos vendo que essa questão ocorre porque há uma separação vagarosa, não é uma separação rápida. Rompidos os elos que a retinha, ela se desprende. A alma se desprende gradualmente, está lá na 155 e 155A do Livro dos Espíritos. E quando na pergunta 4, Kardec pergunta ao Espírito, né? Se após a morte ele não recobrou imediatamente as suas faculdades e ele diz que não, isso não é para nós nenhuma novidade. Porque lá no Livro dos Espíritos, na 163, na 164, quando fala da perturbação espiritual, dizem os Espíritos para nós que a consciência imediata não é bem o termo depois que ele recobra. Ela fica durante algum tempo em perturbação. Não é uma surpresa, Lúcia? Estamos orando. Estamos orando por ele já no trabalho, né? Que felicidade. Então estamos todos aqui, juntos com o nosso amigo que tomou um susto e deu um susto na gente. E o que o Jordano Nunes fala, né?
Não sobre o Dudu, mas sobre o nosso companheiro aqui, o Morrison, que é uma readaptação à vida espiritual. Essa perturbação não é uma coisa de ficar maluquete, não. Gostei muito dessa colocação. É a readaptação ao mundo espiritual, que a gente se apartou por um tempo. Então, o que acontece? Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração essa perturbação, essa readaptação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. E isto depende da elevação deles. Então, é muito importante essa visão, né? E nós temos depois da morte do corpo físico, não é verdade? Todo mundo está contente, Lúcia, por ele estar bem. E como ele disse, os espíritos amigos estão com ele. Não só falando com ele, como todos, né, que estão no trabalho e fora do trabalho do bem também. Mas principalmente quem está no trabalho está sempre cercado, né, Dudu? E lógico que também os espíritos da Falange Caibar Schutel, desse trabalho de luz que você tanto nos ajuda, não ia deixar você ficar mais horas naquele hospitalzinho, não, tá? Mas cuidado com a pressão alta. A gente tem que aliviar o coração, né? Aliviar. Eu fico muito feliz da gente poder ter essa chance. Não tem não, Dudu? E eu pensei que tivesse... Eu tenho, meu amigo. Então vamos continuar aqui, deixando o nosso Dudu gravar e receber de todos nós a nossa alegria, o nosso fluido de amizade, por poder estar aqui conosco. Bom, e aí lá pela número 5, pergunto a ele onde ele está. Vocês já viram essa resposta? É? Mamãe também tem hipotireoidite. Sim, isso mesmo. Mas tem que estar tomando os remedinhos direitinho, hein, Dudu? Lá da tua tireoide. Eu sei que de vez em quando dá uns trancos na gente. Até pra gente ver, tá no corpo, hein? Você cuida. E ele diz aqui, atrás de Hermance, nós todos os companheiros que a gente tem lido, né? Hermance está sendo... isso já está esse remédio a mamãe usava por ano. Quem lê as nossas gravações deve se achar, mas que povo doido, né? Mas a nossa gravação é uma gravação de tudo que acontece aqui, né? Então, e a gente é uma família, e esse estudo é um estudo assim, interativo. Tá aparecendo um montão de gente que tomou o Puran, ele está tomando Eutirox, olha, está uma farmácia hoje isso aqui. Ai, meu Deus. Tem que rir, né, gente? Está uma boa. Ai, né, Nádia? Ainda bem que o Morrison não precisou tomar nada disso. E aí eles perguntam, né, Hermance era médium, lembra? Hermance Dufour. Aquela que a gente estuda uma vez por mês aos domingos aqui, transmitido do Leão Denis de 10 ao meio-dia. O livro Laços Eternos. Ontem foi dia de estudo. E aí pergunto a ele se ele é feliz ou não. Ele diz que algo me falta. Olha que coisa interessante. Eterno, né? Laço de afeto. Eterno é o romance da Zíbia Gasparetto. Não sei o que procuro, sim sofro. Ele custa chegar à conclusão de dizer que sofre. Por quê? Porque o sofrimento é de onde, gente? Por que ele custa dizer? Ele diz, desculpe, algo me falta, não sei o que, né? É do espírito, né, Nádia? É da alma, não é o corpo físico. Então, é aquela fase mesmo, meio confusa. E é como diz assim, né?
na 159 do Livro dos Espíritos. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso depende. Se fizeste o mal com o desejo de praticá-lo, no primeiro momento tu te sentirás envergonhado de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ela fica como que aliviada de um grande peso, pois não teme nenhum olhar prescrutador. Mas aí o que acontece, né? Perguntam os espíritos também, né? Na 156. Pode acontecer. Não, desculpe, não é 156 não. Eu peguei aqui e perdi. Aqui, peraí. Na 154. A separação é dolorosa? Não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida. A alma não participa disso. Os sofrimentos deve ficar aliviado. Mas o homem que tem apego ou que ainda não entende a vida espiritual sofre as dores da alma, né? As dores da alma. Então aqui pergunta, por que ele sofre? Sofre pelo bem que não fez. Quem diz é São Luís, porque ele mesmo não sabe explicar por que está sofrendo. Não é um sofrimento no corpo, então ele fica confuso. Então é o que diz aqui, nessa que eu li para vocês, na 159. Depende, né? Então a forma do sentimento depende. Se eu fiz o bem, eu estou tranquilo, justo, né? Fico aliviado, mas se eu não fiz, eu fico envergonhado. E por que essa mania de julgar-se pobre quando possuía tão grande fortuna? Eu era verdadeiramente rico, é aquele que não tem necessidades. Aí pergunto, mas de onde vinha essa ideia de que era necessário trabalhar para viver? Eu era louco e ainda o sou. Como lhe veio essa loucura? Que lhe importa eu tinha escolhido essa expiação? Olha só. Qual é a origem da sua fortuna? E ele diz de novo, o que te importa? Entretanto, a sua invenção não visava aliviar a humanidade e enriquecer. Então, a gente vai vendo, né, que ele tinha uma invenção. E eu tentei até pesquisar sobre isso, mas eu acho que eu não pesquisei o suficiente para chegar a se tinha algo, né, dentro dessa questão na área da ciência. Muito bom, né, Jordano Nunes, o que você coloca aqui, que o vazio do egoísmo, a avidez do avaro, a carência do invejoso, né, isso torna a gente vazio, né, e com esse vazio a gente fica, após a morte, sofrendo, né. A gente, quando vê aqui a questão da loucura também, dessa forma de loucura, né, a gente foi lá na pesquisa do Livro dos Espíritos, quando fala na 371 em diante sobre idiotia e loucura. A opinião segundo qual os cretinos, eles falam dos cretinos idiotas, que é uma forma caracterizada na ciência de dificuldades do pensamento, né? Mas diz que assim, isso caracteriza uma alma inferior. Eles dizem para nós que geralmente são muito mais inteligentes do que nós pensamos. Estão presos naquele corpo para outros aprendizados, né? Não é o caso dele, ele ficou perturbado no final da vida, né? Não é que ele já tenha reencarnado com essa dificuldade. Mas aqui tem uma questão que traz para nós alguns esclarecimentos, né? Por que ter essa existência? Por que ter essa dificuldade? Ou durante uma existência toda ou no final da existência. Está na 373 do Livro dos Espíritos.
É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma parada temporária. Então, esse final de vida, esses 2 últimos anos, foi uma parada temporária para esse espírito também. Né? E no estado de consciência, ele compreende que as correntes que dificultam o seu voo são uma prova. Está lá na 374. Então, de alguma forma, quando ele diz, eu tinha escolhido essa expiação. Então, no caso dele, ele veio expiar. Sim, muito frequentemente ele compreende que as correntes que dificultam o seu voo são uma prova e uma expiação. Está lá na 374 do Livro dos Espíritos. O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições inteiramente diferentes e na obrigação de só fazê-lo com auxílio de órgãos especiais. Então, se uma parte do corpo, como nesse caso, nos 2 últimos anos, fica na perturbação psíquica, ele não pode, não tem perfeita consciência, ele não é capaz de fazer outras coisas que talvez trouxessem até mais problemas para ele. Então, o corpo está desorganizado, como o espírito age sobre a matéria, ela reage sobre o espírito. Então, numa certa medida, o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos. Pode acontecer que, com o tempo, caso se prolongue essa loucura ou essa dificuldade psíquica, essa repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência, de que ele só se libertará após sua completa liberação de qualquer impressão material. Isso está na 375A e foi o caso do companheiro aqui, do Morris. E aí a contribuição interativa do nosso amigo Giordano Nunes, que as doenças mentais, por suas características, são mais dolorosas, principalmente se ele tem momentos de clareza de sua condição. Verdade, Giordano. E isso acontece com o espírito quando ele está dormindo. Ele se liberta do corpo e tem a noção das suas dificuldades. Mesmo que em estado um pouco perturbatório também. Porque está com os laços presos à matéria que está desorganizada. Como a nossa amiga Nina Mil está colocando aí. E aí ela vai interagir com o J. Francis para na próxima já começarem a dividir aí as tarefas. Tá legal? Vamos lá. Qual é a origem de sua fortuna? Ele falou que te importa, né? Então, a invenção dele que poderia aliviar a humanidade não era a intenção dele, porque ele diz que podia ter isso, mas ele queria se enriquecer. E aí, como é que a gente avalia cada um de nós como espíritos, melhores ou não? Hein? O que importa para Deus? Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Além da gente se desculpar com os nossos adversários. A gente vê isso lá na lei de adoração, gente. Na lei de adoração, quando se pergunta não só sobre os sacrifícios de animais e tal, o que é agradável a Deus, mas quando se fala do caráter da prece, se a prece muito bonita, a adoração exterior, né, sobre, na verdade, quantidade de palavras bonitas ou não, dizem os Espíritos para nós que o que vale é a intenção. Não é orar muito, mas orar bem. Né? Então, a intenção em tudo que a gente faz é importante. Se a intenção do companheiro era mais enriquecer-se do que fazer o bem da humanidade com as suas invenções, que são um produto da sua inteligência, e a sua inteligência, né? Ele como espírito é inteligência. E a gente vê aqui, né, quando fala de inteligência e instinto, a inteligência dada ao homem exatamente
para diferenciá-lo dos outros seres vivos, né? E a importância da inteligência, né, na nossa vida é o desenvolvimento de ações para o progresso da humanidade. Nós temos aqui a dificuldade do nosso companheiro, que quando é perguntado a ele na 13 que uso ele fazia da fortuna, né, ele dizia nenhum. Creio que a gozava, quer dizer, uso próprio. E a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo e no próprio Livro dos Espíritos, quando fala da lei de igualdade e da lei do trabalho também. Nós, quando vemos a lei do trabalho, que a necessidade do trabalho, ela é importante como ocupação útil, né? Toda ocupação útil. E é imposta ao homem não só como consequência da sua natureza corporal, mas o meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, o trabalho, as invenções dele tinham como característica maior isso, né? Ana Lu, orar com o coração aberto, livre de pressões, disposto a realmente falar com Deus e a deixar-se conduzir, é o mais importante, né? Na questão da oração. Não palavras bonitas, né? Quantidade de palavras, nem repetições. E esse orar com o coração aberto é a intenção no bem, que é a proposta de qualquer encarnação, no trabalho, em tudo, né? Em toda a nossa vida. Por isso que na lei de trabalho eles falam na 676 sobre isso, que Deus deu a inteligência como compensação àquele que é estritamente fraco de corpo, porém é sempre um trabalho. E é importante também quando a gente vê sobre a lei da igualdade, quando se fala do direito de propriedade, porque aí tem a ver com a questão, vamos dizer assim, da fortuna, ou da verdadeira riqueza que está no Evangelho. Mas eu estou procurando aqui, que o meu livro fechou, e aí cadê que eu acho, na lei de igualdade, o que eu tinha marcado. Mas tudo bem, a gente chega lá aos poucos. Provas da riqueza e da miséria. Porque Deus, na 814, concedeu a uns a riqueza e o poder e outros a miséria, para experimentá-los de maneiras diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram e frequentemente a elas sucumbem. Então, olha como é que é importante essa questão desse companheiro vista por esse ângulo. Por isso que esses casos de evocação têm que ser estudados com o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho juntos, para que a gente possa fazer essas correlações. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da fortuna? Tanto uma quanto o outro são. A miséria provoca a queixa quanto a providência, e a riqueza incita a todos os excessos. Se o rico está mais sujeito às tentações, não possui também mais meios para fazer o bem, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele crê nunca possuir o bastante para si unicamente. Essa, então, fecha essa questão aqui do nosso amigo, né? Não? Tem um comentário de Kardec que eu vou deixar que vocês leiam mais tarde, que é muito importante sobre a alta posição neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes. Também temos, né, no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos dizem para nós a preservação da avareza, a salvação dos ricos, não se pode servir a Deus e a Mamon, né, o Deus da riqueza, da luxúria, no capítulo 16,
quando fala da utilidade providencial da riqueza, da parábola do mal rico, das provas da riqueza e da miséria, da desigualdade das riquezas. Então está tudo nos dando a base para nós cuidarmos. Mas você tem riqueza, Vera? Não, não tenho. Riqueza material não tenho. Mas às vezes eu tenho riqueza de talentos, como eu tenho aqui tantos talentosos nos ajudando, né? Inamil, Dudu, nosso querido J. Francis, a Nádia, nosso Júnior. Quantos podem aqui, que eu não os conheço, podem nos ajudar, né, Ana Isabel? Né? Pelo que eu vendo, Jordano Nunes, auxiliando nesse trabalho, né? Obrigada, Ana Isabel. Eu não tenho um tão lindo coração, mas estou me esforçando para a minha reforma íntima. Pelo menos já tenho grande consciência dos meus erros. Só não estou conseguindo muitas vezes segurar na hora e fazer as coisas como deveria. Mas estamos caminhando, né, amiga? E aí pergunta, né, na 14, por que lhe teria Deus concedido essa fortuna? Se não fosse para utilidade, eu tinha escolhido a prova. Aquele que goza de uma fortuna adquirida no trabalho não é mais excusável por se apegar a ela do que o que nasceu no seio de opulência e jamais conheceu a necessidade? Aí ele falou menos, e aí São Luís acrescenta: aquele que goza de uma fortuna adquirida no trabalho, não, desculpe, aquele que conhece a dor, a que não dá alívio. Olha lá. Então aquele que vai pelo trabalho, né, conhecendo a necessidade, ele tem até mais obrigação, vamos dizer assim. E aconteceu alguma coisa com o J. França. Do que os outros, né? Porque ele já conheceu a necessidade. Aquele que nasceu de um berço de opulência, fica mais difícil. Uma vez, eu tenho uns amigos que têm uma certa condição, a minha família já teve, eu não vivi isso não. Olá, J. França. E eles um dia disseram assim para mim: eu quero conhecer o trabalho lá do Leão Denis na obra social, você tanto fala. Aí eu marquei um domingo e levei-os lá. Gente, eles entraram e conheceram todo o trabalho, porque lá é um movimento danado aqui na nossa Malé, aqui no Rio. No domingo, então, eles, nossa, vocês não têm noção. Só quem conhece é que sabe. Tipo, o movimento lá da Casa do Caminho, coisas assim. E eles, uma não aguentou, saiu e foi lá para fora. Ai, estou sufocada, não aguento ver tanta gente cheirando mal e não sei o quê. Olha só. E é uma pessoa boa. Outro companheiro virou e disse: meu Deus, a porta é tão pequena, porque a porta da nossa Malé de entrada é pequena, tipo de uma garagem de casa. E ele virou para mim chorando. Não, chorando não, o Nelson estava emocionado. Uma porta tão pequena e eu vi um trabalho tão grande. E ele disse: e a porta da minha casa é tão grande e eu não vejo nenhum trabalho lá dentro. O outro chorava como entrou, isso me emociona, sabe? Chorava, esse se transformou, hoje é um doador da casa, não a de trabalho, sabe? Os outros não, mas esse é um trabalhador já, acho que isso já tem uns 8 anos. Porque ele entrou chorando, saiu de lá chorando, não conseguia dizer uma palavra. Na época, o Altivo estava encarnado, o doutor Hermas estava lá, e ele não conseguia falar com o plano espiritual. As crianças correram para cima e para baixo, se misturaram com as crianças de baixa renda, foram para a creche, não estavam nem aí. Tomaram até sopão. Aí eles ficaram assim olhando. Crianças que só querem McDonald's, essas coisas, gente. Olha, aquilo ali foi uma transformação. Entendeu? Uma das crianças hoje é um jovem, frequenta uma casa espírita na Zona Sul. O pai e a mãe não foram frequentar, e ele frequenta. Então, a hora é chegada e as coisas são mostradas, né, gente? Mas nem todos estão
preparados ou se preparam para isso. A outra companheira não conseguiu entrar. Ela disse, olha, você me desculpe, passei uma vergonha, mas eu não consegui. Um chamamento, né, minha amiga? E aquilo, ela que conhece a dor, a que não dá alívio. Quem é esse, né? Esse companheiro que se dedica hoje, ele tem um defeito físico, mas ele sempre viveu em situação de boas opulência, entendeu? Então, foi um chamamento mesmo. E eu vejo nas casas espíritas que eu dou algumas palestras, tanto na Zona Sul quanto aqui na Barra, as companheiras têm vida social de andarem de muitas joias, né? Estou vendo hoje muitos artistas lá também frequentando, e elas vão para as ruas dar quentinha, trabalhar lá e conversar com as companheiras de rua, momentaneamente na rua, como elas dizem. Então, é muito interessante a forma, né? Quando a gente vê a nossa companheira aqui, a gente tem que pensar em nós. Qual é a riqueza que nós temos, que nos foi dada por uma prova ou expiação, e o que nós estamos fazendo dela? Quantos pares de sapatos, quantas bijuterias, quantas roupas, quantas que não usamos e podemos doar para um bazar, ou mesmo fazer entre amigos um bazar em nossas casas e pegar aquela renda e doar para uma casa de trabalho. Se eu não quero ir, eu faço na minha casa, no meu play, no meu salão de festa, junto aos amigos. Traga um brechó chique, como chamam eles. Brechó chique. Elas fazem isso. Brechó chique. Fazem como nós fazemos no Espiritismo.net. Aceitamos livros usados para poder também manter o nosso trabalho. Então nós temos muitas formas. Né? Hoje nós temos companheiros que pegam esses marcadores de livros que os centros ou as editoras fazem de divulgação de livros, e atrás elisinho, e botam uma frase amiga e dão nos cemitérios, dão nas praias, como o nosso Evangelho na Praia Jana, lá em João Pessoa, e botam lá a frase, né? E botam assim, www.espiritismo.net. Você conhece? E divulga nosso trabalho. Então nós temos muitas formas de trabalhar. Tenho uma amiga do Leon Denis, já desencarnou agora, mas que ela teve uma doença que foi acabando com os ossos, com a mobilidade dela. Ela ficava em casa, botava o telefone, discava para os amigos, assim, com uns toques, que ela tinha dificuldade nas mãos também, pedindo leite, feijão, macarrão, óleo, arroz para malé, para a cesta básica. Ela não podia mais ir à casa, estava deitada. Mas ela fazia. E todo mundo que ia visitá-la, ela dizia, se puder, traz um alimento não perecível. Não traz flores, fruta, nada não. Mas se quiser trazer alguma coisa, como eu faço agora nos meus aniversários, eu peço a todo mundo um alimento não perecível. Agora eu tenho pedido mais leite. Esse último aniversário eu pedi leite em pó para a nossa malé. Eu pedi leite integral, não desnatado, para as crianças da creche. Tem épocas que eu peço desnatado para os velhinhos. Tem épocas que eu peço semi-desnatado para aqueles que estão no controle. E vamos assim. Ou então olho lá na nossa obra social, o que vocês estão precisando quando é o mês do meu aniversário? Nós estamos precisando, teve um ano que eles precisavam de farinha de trigo. Aí eu pedi aos meus amigos, me doem farinha de trigo. Foi o presente que eu pedi. Eu aprendi isso no Leon Denis. Não sou nenhuma linda, não. Aprendi com os companheiros da Casa Espírita. Isso é a gente aproveitar a nossa riqueza de boas convivências, de ter amigos que nos dão presentes para fazer algo melhor. Como eu já disse, no meu enterro, não me encham de flores. Bota lá uma maisinha para não ficar feio o negócio. Não gastem com coroas. Levem um alimento e doem para casa. Já avisei a todos os amigos, né? A gente vai aprendendo, né? Nos cursos do CELD, a gente leva gênero alimentício para uma vez por mês.
E tem outra, né, Ana Lu, na casa lá de Leon Denis, que nós aproveitamos de uma outra casa do Rita de Cássia. É um imã de geladeira. Adote. Não, como é que é? Tem um nome, adote essa ideia. Coladinho com. Isso, obrigada, Ina. Nosso coladinho com você. Coladinho, não tinha aquele bonequinho? É um imã de geladeira. Por exemplo, a gente escolhe 1 quilo de feijão. Aí tá lá, elas te dão. Para a gente doar todo mês. A gente cola na geladeira. Quando a gente olha todo mês, a gente lembra. É o coladinho com você. Eu, por exemplo, tenho o meu coladinho que é macarrão para doação. Então nós vamos criando formas de auxílio. Não é verdade? E aí a gente evita chegar pelo menos esse problema aqui com o nosso Morrison, né? Lembra-se da sua existência precedente a esta que acaba de deixar? Sim. Que era um operário. Aí vem o resumo disso, dessa história, né? E disse-nos que é infeliz, vê um termo para o seu sofrimento? Não. E aí São Luís acrescenta que é cedo demais. De quem depende isso? De mim. Ele tinha isso e saiu nos jornais. Ele tinha falecido há pouco tempo, e é junho, né? Então, muito pouco tempo para ele ter uma ideia geral dessas causas e consequências. De quem depende isso? De mim. Assim mo disse aquele que está ali. Conhece aquele que está ali? Vós o chamais Luís, que era São Luís. Sabeis o que foi ele em França no século XIII? Não. Eu o conheço por vosso intermédio. Agradeço por aquilo que me ensinou. Acredita numa outra existência corporal? Sim. O espírito fica com uma percepção maior, né? Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, quando fala das percepções e das sensações dos espíritos, não é verdade? E quando fala lá o espírito se recorda de sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, lembra-se do que foi. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada depois da morte? 305, do Livro dos Espíritos. Aí dizem os espíritos para nós: não, ela lhe retorna pouco a pouco. Por isso que São Luís diz que é cedo demais, né? Isso está na 304, 305 do Livro dos Espíritos. Ele se lembra de detalhes dos acontecimentos de sua vida, em razão das consequências que elas têm sobre seu estado como espírito, lembra-se das coisas, porém compreende que haja circunstâncias de sua vida às quais não dá importância alguma e das quais nem sequer procura recordar. Ele, aí depois, isso na 306, lá em outro momento, perguntam-se aos espíritos se ele lembra de todas as existências que precederam a 308. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas percorridas pelo viajante. Porém, nós o dissemos, ele não se lembra de uma forma absoluta. Quanto às primeiras existências, aquelas que podem ser consideradas como a infância do espírito, elas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, quando diz, se deves renascer na vida corpórea de quem dependerá sua futura posição social, ele entende perfeitamente o livre-arbítrio. De mim, suponho eu, tantas vezes escolhi que isso só de mim poderá depender. Então, é aquela questão do Livro dos Espíritos sobre livre-arbítrio, não é verdade? E há uma observação, as palavras tantas vezes escolhi são características. Seu estado atual prova que, apesar das numerosas existências, pouco progrediu, que para ele é um constante recomeçar. Ele está repetindo a mesma existência, gente. Olha quantas vezes ele deve ter sido rico, veio para fazer o bem ao próximo e continuou nessa situação. Já é a segunda vez. Ele diz lá, lembra? Quando ele diz lá que é sempre o mesmo? E aqui ele diz, escolhi, tantas vezes escolhi. Quer dizer, escolheu sempre a mesma coisa. Que posição escolheria se pudesse recomeçar? Baixa. Avança-se com mais segurança. Olha,
só se está encarregado de si mesmo. Então ele entendeu que a riqueza é para o bem do próximo, né? E a São Luís, não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição humilde, na qual não se deve ter o encargo senão de si mesmo? Em parte alguma se tem encargos apenas para consigo mesmo. Então ele ainda estava enganado, porque ele não sabe daquilo que está lá na 132 do Livro dos Espíritos, que a gente reencarna para melhoria íntima e para fazer a parte que nos compete à humanidade. Vidas, que bom ter você aqui! Pena que você não pôde chegar às 6h15. Seria tão bom tê-la aqui nos ajudando a dar umas aulinhas. Olha só a minha má intenção. E mais adiante, o homem responde pelos que o cercam, e não só pelas almas cuja educação lhe foi confiada, mas ainda pelos outros. O exemplo faz todo o mal. Então, mesmo que a gente não tenha ninguém diretamente ligado a nós, o nosso exemplo, né, ele é a base de tudo. Aí se pergunta Morris, nós lhe agradecemos a bondade com que nos respondeu, se fala para ele, e rogamos a Deus que lhe dê força para suportar novas provas. Vós me aliviastes, eu aprendi. Olha, isso aqui é uma catarse, né? Quando o espírito põe para fora. Quando a gente põe para fora um problema, a gente repensa, né não? Boa noite, o pessoal aí do encontro das casas espíritas já está chegando, mas eles abrem outra sala. E eu daqui a pouco estou passando para o CELD. Vamos terminar aqui. Reconhece facilmente nas respostas acima o estado moral do espírito. Elas são curtas e quando são monossilábicas, não são monossilábicas, tem algo de sombrio e de vago. Um louco melancólico não falaria diferentemente. Essa persistência da aberração das ideias após a morte, aberração no sentido da dificuldade do louco, né? É um fato notável, apesar de não ser constante, ou por vezes apresente um caráter completamente diverso. Teremos ocasião de citar vários outros exemplos onde se estudam diferentes formas de loucura. E aí a gente volta, né, ao Livro dos Espíritos, quando, deixa eu só botar aqui o Livro dos Médiuns 271 lá na frente, quando a gente vê que ele atendeu prontamente ao chamado, e a gente vê que todos os espíritos podem ser evocados, mesmo aquele com dificuldades, como ele, vamos chamar assim, de loucura, né? Desculpa, eu falei 271, mas é 274. 271 nós já... Eu vi, obrigado, Dudu. Oh, meu querido, obrigado. E nós temos que lembrar que todos podem ser evocados e que há necessidade de estarmos atentos a isso, né? Atentos a isso. Porque, como nós vimos no Livro dos Espíritos, a loucura nesse sentido, idiotia e loucura, naquele pedaço que nós lemos, nós vamos vendo que o espírito também fica meio perturbado ainda por não ter conseguido se desligar totalmente dos fluidos que emanaram naquela encarnação e do que ele traz de outras vidas. Verdade? Nós vamos fazer a nossa prece final. Hoje eu estou fazendo tudo por causa do tempo. Mas semana que vem vamos colocar o povo aí no trabalho, né? A gente não vai poder estar presente semana que vem, tá? Mas Nina Mil aí passa para o nosso J. Francis, tá lá as divisões de trabalho e auxilia a companheira semana que vem, tá certo? Que as bênçãos de Jesus continuem recaindo sobre todos nós, que nós possamos estar aqui reunidos em nome do Senhor na próxima semana
e que esse estudo maravilhoso que nos é proporcionado possa nos trazer reflexões íntimas e agradáveis durante a nossa noite de estudos. Que os amigos espirituais da Falange, desse querido amigo Caibar Schutten, possam continuar amparando a todos nós, e que semana que vem, estudando com a nossa amiga Beth Rosado, uma nova descoberta fotográfica na mensagem de julho de 1858, possamos dar continuidade aos entendimentos sobre as evocações. Graças a Deus.